Boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um podcast. É o terceiro podcast. Hoje nós vamos falar de renda fixa. A semana passada, no segundo podcast, a gente falamos de renda variável. A gente estamos aqui com o Laércio, que vai falar dessa parte de renda fixa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de ativos, é de caráter educação. Laércio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, a maneira como eu recebi esse convite, tá? Recebendo a caneca, para mim foi muito gratificante e queria falar para vocês que com certeza esse vai ser o primeiro de muitas vezes que eu quero estar participando com vocês aqui. Já é tá? VIP já. O que eu puder contribuir, tanto com vocês quanto para o pessoal que está assistindo, vai ser muito legal e vamos conversar de uma maneira simples, objetiva e que fique claro para todos que estamos no momento do renda fixa. É com cara de resenha, né? É bem com cara de resenha, com certeza. É o VIP da moda esse aí. Pois é. Vamos lá, Laércio, se apresenta. Quem que é o Laércio? Meu nome é Laércio, eu sou assessor de investimentos, eu atuo no mercado financeiro há mais de 12 anos, tá? E sou apaixonado pela área que eu trabalho, na qual eu sei que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, tá? De conseguindo trazer informação para elas, trazer as melhores opções de investimentos para elas, de acordo com o perfil de cada uma, tá? Lembrando, pessoal, novamente, tá? Tudo que a gente conversar aqui não é indicação de investimento, e sim um bate-papo descontraído, na quais a gente vai expor opiniões e pensamentos aqui para tentar trazer de maneira mais clara e objetiva para vocês o momento que estamos passando dentro do cenário financeiro hoje do mercado de investimentos. Muito oportuno por questão, né, Laércio? Sim, principalmente sim, cada sim. Selic nesse Sim, patamar. sim, não. É muito importante a gente comentar hoje do cenário de renda fixa, tá? Para a gente quebrar também alguns mitos que existem, tá? Que para quem é um antigo investidor, só existe poupança. Para quem é um novo investidor, renda fixa não serve. Não. Hoje voltamos a um momento, Adriel, na qual temos oportunidade para todos os perfis de investimento, para todos os perfis de investidores, tá? Desde o cara mais agressivo ao cara mais conservador, tá? Então, hoje o renda fixa se tornou atrativo novamente, não achávamos que iríamos ver uma atratividade no cenário de renda fixa tão rápido novamente, não achávamos que iria voltar ao cenário que voltou, tá? E a gente tem que pegar as oportunidades agora, colocar debaixo do braço e vamos lá fazer e ganhar dinheiro. Mostrar para o pessoal que há uma maneira de ganhar dinheiro sem correr riscos. Laércio, aproveitando essa questão da alta da Selic que você mencionou, você sabe dizer o porquê houve esse aumento tão grande, tão alto assim, tão drástico assim? Assim, existem os dois lados, né? Para o investidor, tudo está ficando lindo, mas o aumento da taxa Selic se veio muito devido à inflação. Então, assim, quando a gente vê, pessoal, que o Banco Central aumentou tantos pontos percentuais no 1,75 na taxa Selic, isso acaba se tornando atrativo para a renda fixa, mas é um sinal de que tinha algo errado. E o algo errado é a inflação. Infelizmente, hoje a gente tem aí um IPCA, que o IPCA é o índice de inflação, tá, gente? Tudo que a gente consome acaba se juntando lá dentro desse índice para se calcular uma média para ver quanto que está a média da inflação no país. Hoje a gente tem a inflação aí acima de 10. Então, assim, para se abaixar a inflação, eu tenho que diminuir o poder de compra da população. E como eu diminuo o poder de compra? Aumentando a taxa de juros, empréstimo vai ficar mais caro, o cliente não vai conseguir ter tantas linhas de crédito disponíveis com taxas menores, ele vai
procurar menos o supermercado, ele vai procurar menos abastecer, ele vai achar outras maneiras mais baratas para se atender, e isso vai fazer com que o produto na prateleira também caia. É quase um incentivo a investir, né? É um incentivo a investir. Assim, eu falo que o momento de hoje acabou fazendo a gente voltar novamente a se tornar um país de rentistas, tá? É um país na qual o PIB retrai, porém, para quem tem dinheiro guardado, este é o momento, tá? Eu falo assim, um país de rentistas porque hoje a pessoa tem lá um recurso guardado no banco, ela não vai usar, o empresário mesmo, ele não vai usar esse recurso para contratar mais funcionários, expandir a empresa, não. Aquele investimento está dando lá 0,70% a 1% ao mês, dependendo da alocação. Para que eu vou ter a dor de cabeça de arriscar? Sim. Então eu vivo da renda. O cara tem lá 100 mil reais no banco, em vez dele procurar empreender, ele vai falar, não, pô, isso aqui me dá uma renda garantida, sem dor de cabeça. Então existem os dois lados da moeda. E a gente está aqui para falar do renda fixa, e esse é o lado bom, é para o investidor. Para o país em si, acaba sendo não tão bom pela questão da retração da parte da economia, o dinheiro não gira, mas tudo se vem devido à inflação, pessoal. A taxa Selic subiu devido à inflação. E é interessante, você citou que nós estamos agora, nesse momento, voltando àquele passado, aos rentistas. Interessante. A gente já abordou essa questão de ciclos. O mercado é cíclico. Sim, né? Bastante. E a gente percebe, tem que aproveitar as oportunidades nos momentos. A onda, né? Exatamente. A onda do momento. Por isso é importante essa educação financeira, para a gente ter condição de aproveitar essas situações que acontecem. O mercado ele é cíclico, mas o renda fixa é sempre eterno. Tá? Interessante. Por quê? Em qualquer das situações você tem que ter renda fixa. Tá? O renda fixa para o cliente que é agressivo, que compra ações, é a reserva de emergência dele. Ele não vai comprar 100% do patrimônio dele em ações. Para o moderado também. Então, assim, o conservador, a gente tem muito na cabeça que renda fixa é para conservador. Não. Renda fixa também é para os clientes mais agressivos, tá? Então, eu falo assim, ó, renda fixa ela pode ser usada para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Por que não reserva de oportunidade? Eu tenho lá, eu estou achando que o mercado de renda variável, multimercado, que é o mercado de maior risco de oscilação de patrimônio, vamos falar o seguinte, para ficar mais claro para o pessoal. Eu estou ali, eu não vou sair comprando tudo de uma vez. Eu sei que esses investimentos são para longo prazo. Vou comprar ações para longo prazo. Então, eu nunca vou estar comprando tudo de uma vez, porque senão também o meu risco de mercado é muito alto, de ter perdas ao longo desse tempo. Então, eu posso utilizar essa reserva de oportunidade. Enquanto eu estou com uma taxa Selic alta e o renda fixa alta, eu deixo lá na reserva de oportunidade para, assim que aparecer o momento, eu tenho liquidez nesse recurso, que é uma das opções que o renda fixa te traz, que é uma das maiores facilidades no renda fixa, e com essa liquidez eu já resgato lá e faço o investimento que eu preciso fazer na data. Quer dizer que, então, a gente, aquele estigma, né, que as pessoas acham, o conservador ele tem renda fixa. Então quer dizer que aquele cara arrojado ele também tem que ter, até porque não faz sentido ele ter 100% do patrimônio dele o cara mais arrojado em renda variável. Ele tem que ter a reserva de emergência para um eventual, eu sofri um acidente, meu filho ficou doente, eu tenho que ter essa reserva, tá? Para trazer tranquilidade. E aí a gente pode comentar aqui também, tá, Adriel, que renda fixa, a gente pode trabalhar vários lados dela, de várias maneiras de ganhar dinheiro com ela. Há com liquidez, que vai te pagar um pouco menos, vai te trazer um retorno um pouco menor, mas vai estar com o recurso disponível a qualquer momento. E tem renda fixas que são pré-fixados, que são prazos pré-estabelecidos, de vencimento. Isentos, né? Os isentos também, LCA. Isso, tem os isentos de imposto de renda, que o brasileiro gosta muito, tá? Que é LCI, LCA... O que seria isso? Desculpa, só... Uma LCI, ela é uma letra de crédito imobiliário. Perfeito. O que é uma letra de crédito imobiliário? Sempre que tiver incentivo por trás, vai ter isenção de imposto de renda. O que é o incentivo? O banco, você quando faz uma LCI,
o banco pega esse dinheiro seu e empresta para crédito imobiliário. Todos os bancos têm uma reserva em que o Banco Central coloca para eles lá de limite que eles têm que estar emprestando para crédito imobiliário, tá? Então você empresta seu dinheiro para o banco emprestar para o crédito imobiliário. Então, assim, como é feito, como que fala assim, é uma ajuda que você está fazendo para a população, porque o dinheiro está saindo do seu bolso para o outro que não tem um imóvel poder comprar o imóvel, o governo dá a isenção de imposto de renda. A LCA é a letra de crédito do agronegócio, que aí é o crédito rural. Aquele agricultor que precisa levantar um dinheiro para poder dar sequência, lastro, né? Ele pega o lastro, ele pega seu dinheiro e empresta para o agricultor. Então, tudo isso é benefícios que você está participando. É um benefício em prol da população. Então, o governo vai lá e isenta imposto de renda. Então, assim, as debêntures incentivadas, é muito importante estar falando, tá? Porque são empresas privadas, tá? Que não têm os mesmos benefícios de uma instituição financeira. Para vocês terem uma noção, quem emite LCI e LCA, instituição financeira. Por quê? Ela capta o seu dinheiro aqui e empresta para o crédito imobiliário e para o agronegócio ali. As debêntures são para empresas que não têm esse acesso. Então, eu preciso levantar um dinheiro, mas lá no banco fica muito mais caro. Essa empresa ela tem um porte grande, ela tem uma avaliação de risco, que isso é muito importante para as pessoas saberem ir atrás para ver se aquela debênture que eu estou comprando tem uma agência de rating por trás que avaliou o risco dela, se ela é uma empresa que está com o balanço em dia, está entregando resultados saudáveis. E essa empresa vem até uma instituição na qual coordena para ela pegar um empréstimo. E quem vai ser a pessoa que vai emprestar? Vocês. Pessoa física. Então, vocês emprestam direto para elas. Só que existem as incentivadas, que são empresas que fazem algo de bom em prol da sociedade. Que vamos falar assim, para ficar mais claro, as empresas de energia elétrica. Entendi. Elas geram energia elétrica. Ela pode não ter ações em bolsa, ou também pode ter, mas também pode ter a debênture dela. E como ela gera um benefício para a população, o governo isenta o imposto de renda dessa aplicação. Ou seja, você empresta dinheiro para essa empresa de energia elétrica. Contrapartida. Você predetermina uma taxa de investimento que pode ser prefixada ou atrelada à CDI, à taxa Selic. E, em benefício disso, o governo vai lá e te isenta. Empresas de rodovias, acontece muito isso. Então, né? Infraestrutura. Interessante, José, engraçado. Ele cita sobre reserva de oportunidade e reserva de emergência. Isso, pois é. Qual a diferença entre esses dois termos? Reserva de emergência, Renan, a reserva de emergência é aquele dinheiro que eu tenho que ter liquidez. O que é liquidez, pessoal? É um dinheiro que tem que estar disponível no mesmo dia ou no máximo com um dia, tá? É um dinheiro porque eu posso deixar ele aplicado, porque o patrimônio do cliente ele depende muito. O que é reserva de emergência para mim não é reserva de emergência para você. Mas para que eu vou perder a oportunidade de rentabilizar a minha reserva de emergência? Então eu deixo aplicado, mas eu tenho que ter liquidez. Aconteceu um imprevisto. Eu não estava contando que eu bati o carro ali na esquina, preciso consertar o carro. Eu tenho que ter liquidez imediata para poder resgatar esse investimento e poder arcar com as despesas. Então, assim, a reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente não pode deixar preso. É aquele dinheiro que eu vou utilizar a qualquer momento. Isso vai trazer uma rentabilidade menor? Depende de onde você vai estar aplicando. Mas, normalmente, a reserva de emergência você vai receber uma taxa menor. Por quê? Porque ela tem que ter liquidez, tá? Entendi. Você preza pela urgência na reserva de emergência, né? E a reserva de oportunidade, o diferencial dela é que é um dinheiro que você também pode ter que ter uma liquidez, porém ele está separado daquela fatia minha que eu já organizei, que eu deixei para a emergência. Aquele ali é a minha reserva de oportunidade pelo seguinte: apareceu um fundo de investimento multimercado, o cenário está legal, eu quero comprar ele. Eu tenho aquela reserva em renda fixa para mim poder fazer uma realocação, fazer uma alteração. É importante você estar acompanhando, né, o que está acontecendo, né? Ou se não apareceu um imóvel para mim. Então é uma reserva de oportunidade. Eu não posso travar a longo prazo.
Certo. Porque eu não sei se eu vou precisar para daqui 2, 3 meses. Então, como que eu vou travar se eu não sei se eu vou precisar? Eu estou pensando em comprar um imóvel. Se eu ficar pensando e esperando chegar o tempo, quanto que eu deixei de ganhar se eu não aplicar esse dinheiro? Então, ele é uma reserva de oportunidade. Eu estou aplicando, estou ganhando uma rentabilidade legal, que agora está fenomenal, a rentabilidade de renda fixa, tá? E está disponível ali a qualquer momento para mim pegar uma oportunidade melhor. É legal também, Lércio. Achei muito inteligente. Até jogar pro Zé também isso aí, porque sendo um empresário, um empreendedor, isso sendo não só com PJ, nem só com PF, mas com PJ uma pessoa também. Tenho muitos clientes, pessoa jurídica, que deixa o dinheiro com a gente também nessa questão, entendeu? O dinheiro que ele vai usar no fluxo mais rápido é liquidez, que é a folha de pagamento, pagamentos dos boletos do dia a dia. Olha, gente, a gente está falando de PJ. Imagina a pessoa física. A pessoa física é muito mais fácil de administrar. Ô, Lécio, desculpa te cortando, mas eu achei muito interessante essa parte da reserva de oportunidade, cara. Sim, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. E assim, a gente veio de um cenário... Para isso que o Resenha veio. Para isso. Para mostrar para todo mundo que de uma maneira fácil. Isso. Que não é tudo isso que a gente imagina. A gente está tendo aqui um papo totalmente descontraído. 15 segundos. Sim. E assim, ó, o que eu falo muito. Gente, aproveita o momento de agora. A última vez que vimos isso no mercado foi lá, 2014... taxa Selic bateu 14% e depois voltou para 2%. 2% dava 0,10, 0,13 ao mês. Hoje a gente está falando de 100% do CDI de 0,75, 0,80. Isso na taxa Selic de hoje. Tendência de chegar a 0,90, 0,95. Caramba. 100% de CDI. Quase 1%. Explicando o que é CDI para o pessoal, tá, gente? CDI é a taxa Selic, que é aquilo que a gente vê lá o governo aumentando para conter a inflação, é praticamente dividido por 12, mas o CDI ele tem sempre uma diferença da Selic de em torno de 0,10, 0,1 de diferença. Então, tipo, estamos com uma Selic hoje de 10,75, CDI previsto para 10,65. Dividir por 12 é o que vai dar mais ou menos o CDI. Legal. Então, assim, a gente está saindo de uma Selic do início do ano passado de 2, para falar agora nesse ano de uma possível Selic a 12, 12,75. Nossa, é inimaginável, né? Então, tipo assim, ó, sem ter trabalho nenhum, eu já não preciso ter dor de cabeça, não preciso ser hiper entendedor. O que eu preciso é saber aonde eu estou alocando. É procurar o simples. O simples, poucas informações, mas são informações que você também tem que tomar cuidado com quem você está tirando, com o que está sendo ofertado para você e aonde você está alocando o seu recurso. Qual é o perigo do renda fixa? Eu pegar um produto, um dinheiro meu que eu só tenho lá 50 mil no banco, e eu pegar e colocar num produto pré-fixado porque eu vi a taxa na internet que está lá 13% ao ano, só que eu não vi que produto pré-fixado é vencimento para daqui um ano. Do CDI. Ou 200% do CDI, só que não vê lá embaixo que está lá escrito vencimento 90 dias. Que ninguém lê. Ou seja, só pode mexer daqui 90 dias. Aí eu pego e soco todo o meu dinheiro lá, minha reserva de emergência. Aí aparece a urgência, e aí? E aí que você consegue sair, só que você vai sair prejudicado. Lércio, por que eles pagam tanto você dá um exemplo, você pega bancos grandes, paga 100% dele, tem outros bancos aí dando 200%. Por que dá essa diferença tão grande assim? Cara, a questão é assim, ó, é necessidade e momento, tá? Hoje eu falo assim, banco... É ao contrário, tá, Adriel? Hoje você vai ver que os maiores bancos, eles vão estar pagando menos. Por quê? Eles vão na contramão de outras empresas. Porque o banco, se a taxa Selic subiu, o CDB, gente, é uma coisa que o cliente tem que ficar claro. Quando você faz um CDB no banco, você vira sócio do banco. Você está emprestando o dinheiro do banco. Eles não têm essa noção, né? Você está emprestando. Sócio não, porque sócio é acionista, tá, pessoal? Até me perdoa, eu usei a palavra errada, a expressão errada. Na realidade, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Então, o que acontece? O banco pega para mim ali a taxa de
de 1%, só que se a Selic está alta, Adriel, ele empresta 5, 6 ao mês. Então, a tendência de aumento de taxa Selic é do banco pagar menos. Tá? Ele paga menos porque ele está ganhando mais também no empréstimo. Tá? E para ele também não fica muito viável te pagar um retorno muito alto. Porque aí a gente chama de spread bancário, que é uma taxa que eles calculam lá entre eles, entre o empréstimo e o investimento. Tá? Então não fica tão viável. E os outros, tem empresas que pagam CDB hoje a 105% do CDI que banco não paga. Mas por quê? Ela é uma empresa menor. Você pega um CDB Banco Volkswagen, um CDB Banco CNH. Ela oferece um risco maior também. Ela oferece, entre aspas, um risco maior, só que é aí que entra. Tomar cuidado com quem você faz e na onde você está alocando o seu dinheiro. Por quê? Nem porque é uma empresa, um Banco Volkswagen. É AAA. AAA é uma agência de crédito que avalia a empresa e ela mostra para você a avaliação de risco dela. Ou seja, se ela é uma empresa AAA, o risco dela é praticamente igual ao de quase um banco. É um score de uma empresa, né? É um score de uma empresa, é um score, entendeu? Então, tipo assim, o risco quanto mais A, viu, pessoal? Quanto mais A, melhor. E o máximo ele começa no A, que é o muito bom, o AA e o AA, que é o AAA que a gente fala. E assim, dá preferência para essas empresas. É rating AAA, é uma avaliação, um credit score AAA para ficar mais fácil para o pessoal que está assistindo. Pode fazer tranquilo. Só que essas empresas vão pagar um pouco mais. Por quê? Porque eles precisam desse seu dinheiro para investir na empresa deles. O banco não, o banco tem várias pontas. Então, normalmente, o banco não vai estar pagando tanto. Ele ele tem as outras formas de ganhar dinheiro, as outras formas de se rentabilizar, tá? Então, é mais por causa disso. Lécio, então, por isso que esses bancos menores oferecem essa taxa maior para ficar atrativo. Muito cuidado com isso, atrativo. Tá, gente? Não é porque... Eu peguei um cliente um dia que ele falou para mim, tenho 160% do CDI aqui com liquidez. Eu falei, sério? Pode fazer. Eu falei, mas qual é o rating dessa empresa? Então, não sei. E aí eu fui analisar, é um banco novo no mercado, não tem avaliação de crédito. Mas ele tem fundo garantidor de crédito. Lembrando, viu, pessoal, isso é muito interessante no renda fixa, tá? Sim. O fundo garantidor de crédito, que depois a gente vai comentar também. Mas tem fundo garantidor de crédito. Tem fundo garantidor de crédito. Tá. Mas e a dor de cabeça? Para até chegar nele, né? Até você receber e tudo mais. Então, assim, procura o certo, procura o correto. Não é muito difícil de conseguir isso, gente. Um pouquinho que você procurar, você já vai achar. Até na renda fixa existe o espírito da ganância. A pessoa você viu? Ela não consegue ficar fora desse espírito. Não existe almoço grátis. Não tem, com certeza. Não tem. Esquece. Se a esmola é demais... Desconfia. Não adianta. É pirâmide, na bolsa, na renda fixa, é tudo, né? Não adianta. Não tem. É o que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Não sei, teve um comentário, 1,5%, 2%. O cara ofereceu 2% numa renda fixa para você, sai fora. Não existe. Qual é o trabalho nosso de assessor de investimento, de um gerente de banco? Trazer a melhor opção dentro do que é possível. Não existe milagre. Não existe. Muita gente caiu em várias falcatruas por aí procurando milagre. Não tem milagre. O mercado é o mesmo para todos. Tá? O que vai diferenciar é como você está montando sua carteira. Como você está estruturando o seu investimento. O que for de longo prazo, eu posso comprar um título pré. Hoje eu tenho CDBs no mercado que está pagando 13% ao ano, 14% ao ano, mas para vencimento 1 ano, 2 anos, 3 anos. Bom, eu posso prender esse recurso? Não posso. Mas nem 10, 15%? Eu posso. Então, olha lá, já é uma carteira. Eu tenho 10% num investimento que já garante uma taxa para mim, porque também não vamos ter Selic alta desse jeito, gente. Por isso que tem que aproveitar a oportunidade. Sim.
há muito mais tempo do que a gente está vendo agora. A gente já fala que o ano que vem Selic já vai começar a baixar. A gente já fala numa perspectiva de 7. O mercado precisa disso, né? Ele precisa isso disso. É saudável. É saudável para o mercado. Então, assim, se eu posso garantir 12, 13, 14% para 2, 3 anos, uma beleza. Tá ótimo, né? Ótimo. Garante, mas né? aí você não precisa prender todo o teu patrimônio. Até porque não é o correto. Então eu deixo a maior parte da minha reserva em uma reserva com liquidez, que pode ser tanto de emergência quanto uma reserva de oportunidade, e o restante eu faço um produto pré, compro um título público. Título público, você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Por que todo mundo fala de título público? Porque o Tesouro, ele é a instituição mais segura, entre aspas, para você pôr teu dinheiro. É o último a quebrar. É o último a quebrar, tá? Então, assim, por isso que todo mundo fala, título público, título público. Existe tesouro atrelado a Selic com liquidez, existe tesouro atrelado a Selic sem liquidez, que aí Perfeito. É vencimento mais longo. Existe títulos pré do governo, que esses 12% que eu falo aí já tinha título público pagando 12 e pouquinho, as pessoas não que você pode disso, receber você pode receber semestralmente ou pode receber lá no final. Só que normalmente esses títulos públicos mais longos também são com pensamentos mais longos para recebimento lá no final. Ou eu quero ter um recurso dessa aplicação que entre na minha conta para mim usar. Ele vai te pagar de 6 em 6 meses, semestralmente. E assim, risco praticamente Zero. Entendeu? Todos os exemplos que ele deu, você percebe algo em comum. Tudo que envolve retorno rápido... não tem milagre. Não tem, gente. Eu quero uma taxa um pouco maior. Prazo maior. O maior segredo do investidor é a paciência, tá? O investidor que tem paciência, ele dobra, triplica patrimônio ao longo da sua vida. O investidor que não tiver paciência, ele não vai conseguir. Por quê? Porque por 2 motivos. Paciência para se guardar um pouco de cada vez. Sim. E paciência para se alocar de maneira correta. O mercado muda muito, ele é constante. O mercado financeiro, a gente fala que ele é soberano. Ele vai para onde ele quiser. Tenta pedir para um especialista hoje adivinhar para onde vai o dólar. Não consegue. Ele não sabe. Não sabe. E assim, se você perguntar isso para ele, ele vai ficar constrangido. Porque não é pergunta que se faz para ele. A chance dele errar é muito alta. Se você me perguntar a Selic para daqui 3 anos, como que eu vou falar para você qual que é a Selic daqui 3 anos? A gente saiu de uma Selic de 14 e achou que nunca mais voltaria a 2 pontos percentuais. Acabamos de voltar. Quebrou a cara de todo mundo. Então, assim... É paciência para você saber alocar de maneira correta, tá? E paciência também para você alcançar seus objetivos. Não é guardando R$300 por mês que com 10 anos você vai ficar rico. Sim. Não. Mas é comprovado que se eu guardar R$300 por mês com 20 anos até 60, eu tenho R$2 milhões guardado na conta atrelado a CDI, sem correr risco. Vai da cultura também, vai da cultura de cada um. Não é assim, cultura. A nossa, né? Aquilo que nós estamos falando. Sim. Aquela cultura de poupança. Isso que eu ia falar. E o nosso maior problema é a cultura da poupança. Para vocês terem uma noção, aqui em Catanduva tem 1 bi de poupança. Em Catanduva. 1 bi. 1 bi. E eu não acho. 1 bi no CDI quanto daria em 10 anos? Rapaz. Mas aí tem que fazer o cálculo, hein? Não, mas assim, é praticamente o dobro em CDI, entendeu? Ele dobra. Ao longo do tempo, o CDI, ele elimina a poupança. Por isso que a gente fala, se é investimento, se a gente está falando de prazos, de pensamentos futuros, poupança não é nem de perto entre as melhores opções. Poupança não era para ser investimento. Não Começa investimento, por aí, cara. tá? O pessoal pegou aquela fase, de absurdo, volatilidade. Mas assim, a gente tem que entender também, é o que o Adriel falou, é cultura. Como que eu chego no meu pai e falo que poupança é ruim? Você a vida inteira você tá entendendo? Eu fiz uma poupança pra você, menino, que você tá reclamando. Eu paguei sua faculdade com poupança. Eu tenho que ter calma para explicar para ele que o mercado mudou,
que as oportunidades são outras, mostrar que o risco de uma poupança ali é o mesmo risco de um título que eu estou mostrando para ele. Claro que a gente vai comparar investimento com investimento e que vai entregar uma rentabilidade bem superior. Ah, mas a poupança não tem imposto de renda. Pagando imposto de renda na primeira das alíquotas de imposto de renda, os investimentos hoje é 100% do CDI e dá 0,10, 0,15 acima de poupança. Então faz sentido. Conta, é só fazer conta, né? Mas o que é 0,10 agora? Tá, agora não é nada. Mas se você ficar aplicado 20 anos, quanto dá 0,10 a mais ao mês? Sim. A diferença. O carregamento que você vai fazer no período vai fazer dobrar o que a poupança está te entregando. Então, são coisas que a gente mostra para os clientes. Há N oportunidades no mercado a não ser poupança. A gente comentou aqui, e eu acho bem legal, não é cultura nossa. A cultura é a poupança. Todo mundo perdeu dinheiro na poupança. E aonde todo mundo aplica? Na poupança. Pois não sai de lá, né? Sim. Não sai de lá. Mas por quê? Porque virou cultura. O pai vai abrir uma conta, ele abre uma poupança. Verdade. E um pouco também é dos profissionais também, tá? É o comodismo que a gente fala. O cliente sentava na mesa, primeira coisa era poupança ou CDB, na taxa que aparecia na tela. Sem preocupação. Sem perguntar nada, né? Se você perguntar para o cliente hoje, de 10 clientes, quais deles sabem a taxa que está sendo remunerado o CDB dele? Ele não sabe. 8 não sabe responder. Caramba, é muito grande. Porque o gerente virou para ele e falou assim, isso daí dá 0,70 ao mês, viu? Só isso. Mas não está dando 0,70. Esse é o problema. Então, existe o lado populacional e o lado também da parte nossa profissional, tá? Instruído, né? Que deveria dar uma atenção melhor e educar os clientes financeiramente. Eu falo que a gente vive num país que a gente saiu do ensino médio sem saber declarar imposto de renda. Isso é o básico. Sem saber finanças na escola. Alguém aqui ouviu falar de CDB quando eu estava na escola? Ninguém. LCI, LCA? Na verdade, a gente não sabe nem o real em si, o porquê existe dólar, o início do dinheiro. Ninguém sabe. Aí eu falo assim muitas vezes, né? eu falo assim, é interessante o cara tem a aplicação no banco, ele nem sabe no que está aplicado. Então, como eu vou cobrar dele? Explicando e mostrando que dentro do mercado de renda fixa, há N oportunidades de ele ganhar mais dinheiro, dele ter uma segurança maior. Tá? Eu tenho renda fixa desde crédito privado, que é onde eu empresto para empresas que o risco é maior, mas o retorno é maior. A gente passou um ano aí que os fundos de renda fixa entregou 200% do CDI. Claro, eles trazem um risco maior. Você não vai pegar todo o seu recurso e colocar tudo lá. Não. Sim. Coloca 10% lá, né? Não, até mais, porque eles não deixam de ser um renda fixa. Isso vai depender do perfil de cada um. Certo? Aí vai da conversa do gerente, do assessor, para entender o perfil do cliente e para quanto tempo é aquele recurso. Tem crédito privado com liquidez. O crédito privado que eu falo é um fundo de renda fixa, crédito privado. Só que cada crédito privado tem um risco, que aí tem que ser avaliado tanto pela pessoa que está ofertando, quanto pela pessoa que está comprando o investimento. Então, assim, eu vou dar um fundo de renda fixa que tem uma maior oscilação para um cliente totalmente conservador? Não faz sentido. Então, mas eu tenho como alavancar a rentabilidade dele se o investimento dele tiver um pensamento mais longo. Aí eu posso comprar um produto pré. Agora, Brasil é poupança e a gente tem que desmistificar. Com certeza. O Brasil tem um pensamento de poupança e precisamos mudar isso. Com certeza. Tá? E como mudaremos? Trazendo informação de forma clara e objetiva, igual resenha. A gente faz aqui na resenha. O resenha. Legal. O resenha vai ajudar isso. Você falou de perfil. Falou de perfil conservador, moderado, arrojado. A gente falou bastante já, inclusive sobre isso. Né, nos nossos podcasts, também nos stories. A gente gosta também de trazer essa resenha nossa pro lado pessoal. Certo. Né? Você se... Cuidado, hein, Adriano? Olha o que você vai perguntar, hein? Não, assim, a gente gosta de perguntar. Qual que é o teu perfil? Conservador? Meu perfil? É renda fixa? Totalmente agressivo. Totalmente agressivo. Totalmente agressivo, mas de maneira adequada, de acordo com o que eu posso ser agressivo.
Tanto nos investimentos quanto na pessoa. Sim, a gente tem que ser agressivo de acordo com o que a gente pode. O agressivo também tem que ter o renda fixa, é o que eu falei aqui. Então, assim, eu tenho meu perfil agressivo, eu tenho a minha carteira de investimentos mais agressivo, só que eu tenho meu dinheiro separado em renda fixa também. Então, todo mundo tem. É aquilo que a gente comentou lá atrás, Adriel. Em todos os perfis vai ter renda fixa, cada um na sua proporção. Conservador, praticamente 100% renda fixa. Sim. O moderado, percentual, vai começar a diminuir. Um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. 80% renda fixa, 20% outros. O mais arrojado, ele vai ter lá seu 50-50 e vai partir para o agressivo, que não tem necessidade de ter nada em renda fixa de acordo com os perfis, tá? Porém, a reserva de emergência dele tem que estar em renda fixa. Não faz sentido estar em outro tipo de Laércio, como que você se definiu? Quais foram as situações, ou tiveram algumas situações pontuais que fizeram que você se definisse como esse perfil tão agressivo assim? Que experiência que você teve na sua vida? Que assim, a gente vê muito a parte agressiva de mercado, a palavra é forte, né? Sim. Mas o agressivo, ele acaba não se tornando agressivo se for longo prazo. Você tá entendendo? Então, assim, a parte agressividade é o entendimento da necessidade versus o tempo. Quanto que esse dinheiro faz falta para mim agora e para quanto tempo ele vai fazer falta? Não, esse dinheiro não vai fazer falta para mim agora. Agora que eu falo, gente, longo prazo é 5, 10 anos, tá? Não vai me fazer falta agora, tá? E eu não tenho necessidade dele porque eu tenho uma parte em renda fixa. Pra que eu vou ficar esperando renda fixa me dar se eu tenho oportunidade de mercado de ganhar 10, 12, 15 ao mês, dependendo da situação do investimento e do mercado no momento? Tá antenado, né? Tá antenado. Tá prestando atenção para pegar as oportunidades em todos os mercados. Multimercado, eu não preciso só ir comprar renda variável. Tem multimercado ali, que é um misto, compra juros, compra câmbio, faz empréstimo para empresas também, compra ações, não é 100% renda variável. Multimercado pode te entregar 2, 3, 4% ao mês, só que eu não posso pensar nesse dinheiro para curto prazo. Por quê? Ao mesmo tempo que ele pode me dar 2, 3, ele pode me tirar 2, 3. E aí você tem que ter plena ciência que isso é um carrego de longo prazo. E se for para longo prazo, pode comprar tranquilo, que é uma coisa que vai. Só que não cabe para todo mundo, pessoal. Eu falo que muitas vezes o investidor fala assim, não, é para longo prazo, eu não vou usar, e eu quero correr um pouquinho mais de risco. Só que o cara fica olhando todo dia lá e na hora que ele vê que caiu R$3.000 a aplicação dele, ele já não dorme. Para que o cara vai perder o sono? Então ele tá no lugar errado. Sim. Então tem que ser... Eu descobri que eu tinha perfil agressivo quando eu aloquei e perdi no mercado, entre aspas, na oscilação de mercado, porque eu não perdi, já recuperei, já ganhei, já devolvi. É assim que funciona esse mercado. Então, assim, mas o meu pensamento é a longo prazo. Então a probabilidade de eu ganhar muito dinheiro lá na frente é alta. Você se manteve tranquilo, mesmo perdendo. Porque a parte que me machuca tá em renda fixa. Então eu tô tranquilo. O dinheiro que eu tenho que usar... Você usa stop. É tipo um tipo ele usa um stop, o gerenciamento de risco. É gerenciamento de risco. É isso que você falou. É gerenciar carteira. Se você tiver uma carteira bem diversificada, bem montada, com um pensamento... Sempre a carteira vai ser montada de acordo com o que o cliente passar para o gerente, para o assessor. Então, eu tenho um pensamento de longo prazo, dá para ele comprar um pouquinho mais de risco. Mas se ele suportar... Também não é porque o cliente fala para mim que esse dinheiro é para 30 anos que a gente vai pôr mais risco na carteira dele. Não. Porque talvez esse cliente, se ele vê faltando R$20... Meu Deus. Ele morre. Então esse cara é renda fixa, gente. Mas não é porque ele é renda fixa que ele tem que ficar na poupança. É isso que eu vou lá para mostrar para ele. É isso que a gente está fazendo aqui para mostrar para os clientes. Tira a mão da cabeça que poupança é investimento. Não é. Poupança não é investimento. Não é. Poupança não é. Poupança, a gente está falando de uma inflação de 10. A poupança não entregou 50%. Nossa.
Nossa. Isso é poder de compra. Existe o ato de poupar e o ato de investir. A gente já comentou isso aí. Sim, é isso. E a gente tem que mudar isso e entender que a renda fixa ela cabe em todos os perfis, até no cara mais agressivo. Ele não vai viver sem renda fixa. Laércio, você comentou aí que você faz 12 anos que você está no mercado financeiro. Assim. Provavelmente você sentiu nesses 12 anos algum momento que você foi mais arrojado pessoalmente. Vamos deixar um pouquinho de lado a questão dos investimentos. Vamos, pessoalmente. Bora. Assim, que você fala assim, cara, nossa, eu acho que eu tô... meti o pé pelas mãos. Né? Às vezes acontece, né, no próprio... vou comprar uma ação porque tá lá em cima, meti o pé pelas mãos. Pessoalmente, assim, você sentiu algum momento que você falou assim, poxa, foi arrojado demais, nossa, corri risco demais, nossa... Deu um tiro no escuro, parado. Deu um tiro no escuro aí. Cara, assim, eu trabalhei praticamente aí 10 anos no Bradesco, né? 2 anos no Banco Santander. Graças a Deus sempre tive um histórico muito positivo na onde eu passei, devido muito trabalho e a todos também que compartilhava comigo o dia a dia e me ajudava, porque esse mercado financeiro eu falo que ele é um mercado que ele te traz ensinamentos diários e você tem que estar estudando o tempo todo, tá? Não adianta você passar em 3 certificações e não continuar estudando, porque você ter a certificação é uma coisa, você ter o dia a dia de um assessor de investimento, de um gerente de banco é outro. O cara a cara com o cliente é outra coisa. Mas eu sabia que é o que eu gosto, que é o que eu gosto de fazer e que é o que eu amo e que eu ia fazer bem para os meus clientes e para as pessoas que eu encontrasse no caminho. E é isso que eu acho que eu venho fazendo, que vem me trazendo felicidade, vem me completando como pessoa. Então, mas foi a hora que eu achei que eu fui mais agressivo. Mas teve que fazer isso para mudar, né? Sim, o comodismo afeta muito o ser humano. A gente tem que estar se desafiando o tempo todo, Zé. Se não se desafiar, não vai andar. Você já viu algum empreendedor se dar bem na vida sem arriscar? Não existe. Até para empreender, você tem que arriscar. O único rico no país, sem trabalhar, são os herdeiros. O resto veio do nada. Legal. É isso aí. Você vê coisa. Exatamente. Chega um momento que você percebe que na vida, né? Na vida você precisa tomar aquela decisão. Sim. Né? É claro que a gente coloca muita coisa ponderada, mas chega um momento que a vida fala assim, ó, ou vai ou vai. Sim, né? sim. Se você não tomar a iniciativa de falar assim, ó, eu vou mudar isso aqui, ou eu vou sair desse lugar e vou procurar uma coisa nova, vou fazer alguma coisa diferente, que seja igual aquela regra do 1%, 1% por dia, mas é aquela de dar o passo. Sim, né? De procurar um caminho melhor para você. A gente tá falando disso aqui agora na mesa. É que você falou assim, ó, fui atrás de fazer aquilo que eu gosto. Muita gente fica com medo de fazer aquilo que gosta por conta... E pessoal, se você não tá fazendo o que gosta, não tenha medo de mudar. Mude. Também acho. Mas mude o quanto antes. Quanto antes. Porque agora, quanto mais tarde, pior fica. Mais tarde pior fica. Você não pode se arrepender do que você fez. Você tem que se arrepender do que você deixou de fazer. Isso. Então, assim, é uma das coisas que a gente está usando aqui. Sai da poupança. A gente está falando, arrisca sem ter risco. A gente tá falando para arriscar sem ter risco. Aí você vai falar, mas contraditório, né? É contraditório falar, né? Isso, mas né? assim, tem oportunidade melhor, gente. Renda fixa tá aí, ó. Tá trazendo renda. Eu venho falando muito para meus clientes, um imóvel hoje paga 0,35 em média de rentabilidade. Você compra um imóvel de 200 mil, a média do aluguel é 0,35. Eu tô falando que um renda fixa tá dando 0,70 líquido. Sem dor de cabeça. Não dá, mas aí né? o cara fala assim, ó, 0,59, 0,60, 0,70, dependendo. O cara fala, eu tô vendo, meu imóvel tá lá. Mas o imóvel tá lá. Mas assim, ele não coloca assim, o risco. Coisa, né? O risco é igual aconteceu. De não receber o aluguel do mês. De executar, entrar com ação de despejo. Meu Deus. Então, tem toda essa dor de cabeça. O cara vai embora, não pinta a casa, você tem que ir lá, pintar toda a casa, reformar. Ele tá correndo mais risco ali, mas na cabeça dele ele acha que ele tá mais seguro. Olha que coisa doida. Não é que seja errado comprar imóveis. Com certeza não. Mas o certo é você ter de tudo. Porque se deu errado lá, o cara não pagou aluguel, que é normal, gente. Todo mundo teve dificuldade no mês. O cara não pagou aluguel desse mês, eu tenho renda do meu investimento lá para poder arrancar.
Agora eu tenho tudo em imóveis. Os 3 imóveis que eu tenho, os 3 decidem não pagar aluguel no mês, o que eu faço? E aí? A fonte secou, né? Então, aí assim, a fonte secou. é onde a gente fala. Nunca depende de um único lugar. Por isso da carteira diversificada. Sim. Um investimento não foi tão bem no mês, eu tenho a outro. Sim. Então faz o Em equilíbrio. algum ponto. Diversificação na vida, ela faz parte de tudo. Eu também acho. De tudo. Inclusive para nós profissionais. Sim. Meu, você tem uma única fonte de renda? Meu, se puder criar uma outra, vamos criar. Sim. Por quê? Porque... Isso tem muito a ver com a questão da resiliência, né? Que a gente Sim. trabalha, né? Sim. A capacidade de você aceitar a mudança e ir se adequando com aquilo que vai acontecendo, vou te dar oportunidades para você a todo momento, adquirir conhecimento, estou conseguindo aproveitar oportunidades dentro de tudo que está acontecendo. Se eu não me preparo, simplesmente assim, vou pegar o meu dinheiro, estou fazendo isso porque está dando certo para outras pessoas e não vou atrás de adquirir esse tipo de conhecimento propriamente dito, igual você está mencionando, as pessoas, na hora que aparece qualquer coisinha de nova, como aquele cara que, eu sou arrojado, aí abaixa R$20 na conta dele, ele fica louco. Entendeu? Então, ele, na realidade, ele não... Ele acha que é de uma maneira, mas antes dele, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe como funciona. Ou senão, ele ouviu como funciona, mas não sentiu na pele. A hora que ele sentir que ele vai entender. Então, assim, é muito disso. Sair do comodismo, entender que há várias fontes, várias maneiras da gente melhorar, da gente mudar, da gente melhorar tanto pra gente quanto para as pessoas que estão à nossa volta, tá? E eu falo muito assim, o cliente, ele é imediatista. Começa por aí, tá? Todo mundo vai falar para você que não é, mas é. Todo mundo. Todo mundo é imediatista. Então, a gente tem que saber como montar a carteira e como escolher Na verdade, a gente é passadista, né? A gente quer para ontem já. Quer para ontem. E assim, na realidade, ele tinha que ser um cara oportunista. Pegar as oportunidades de mercado. Aí sim, é inteligente. Sim. Porque, como a gente comentou aqui, renda fixa dessa maneira que a gente está vendo, vai ser passageiro. Sim. Pelo menos a gente imagina. O mercado é soberano, mas é para ser passageiro. É para já do meio do ano que vem para frente, já a gente vir para uma Selic de 7. Do mesmo jeito que existe ação que não sobe para sempre. Só que aí eu consigo mudar o investimento. Aí eu já começo a sair daquele renda fixa mais conservador, de acordo com o perfil de cada um, tá, gente? E há outras maneiras, outros investimentos. Então, assim, por isso que estudo é tudo. A gente não pode se acomodar e achar que tá na poupança, tô guardando dinheiro, tá tudo... Não, vai atrás. Gente, faça o teste. Vai atrás de pesquisar. Não é difícil de entender, tá? E é um mundo que vai te deixar totalmente curioso. É uma descoberta. É uma descoberta. Cada vez mais. Aí você vai pegar com muitas situações que você já se deparou na vida. Pô, mas me ofereceram uma poupança. Pô, mas me ofereceram um CDB a 80% do CDI. Meu, mas você nem sabia o que era 80% do CDI. Como que eu vou cobrar da pessoa? Sim, como você vai cobrar do cara? O cara te falou, é 80% do CDI. Ô, Lércio, e você citou várias situações em que você auxiliava as pessoas a se descobrirem. Como que você faz essa abordagem ou até para a pessoa se descobrir, para ela falar assim, o teu perfil é mais voltado para isso, para aquilo. Como que você faz essa análise? O que a gente costuma fazer, né? Primeiramente, a gente faz uma entrevista com o cliente, tá? E nessa entrevista, pela nossa experiência já de mercado, a gente já consegue tirar algumas informações. Logo no início ali. A gente já começa a perguntar, mas se esse investimento cair tanto, como é que você age? Esse investimento aqui, paga 2% ao mês, mas olha lá o gráfico dele, como ele oscila igual o coração de parada cardíaca. É assim, pensamento de longo prazo. Mas eu quero, porque subiu 200% a mais que o CDI. Tá, mas teve mês que ele caiu 7%. Vai aguentar? Como vai ser? Você aguenta essa pressão? E assim a gente vai falando. E assim, a gente sempre parte primeiro do conservador. E o cliente, ele vai se entregando. O cliente que ele é moderado, arrojado, agressivo, ele já procura esses tipos de produto.
Ele já tem uma convicção do que ele já estudou um pouco. Ninguém compra o cara que é arrojado e agressivo. Ele já sabe alguma coisa. Ele muitas das vezes ele te coloca na parede, porque muitas das vezes ele sabe muito. Porque esse mercado não é para amador. É o que eu falo até hoje, eu venho falando muito para meus clientes. Temos oportunidade em todas as mãos hoje aqui no Brasil. Tenho renda variável barata e renda fixa pagando muito. Por isso que o dólar tá baixo, gente. Ninguém sabe. O dólar tá baixo por quê? Tá entrando muito fluxo estrangeiro. Muito investimento. Mas por quê? Né? Porque, o Brasil ele é um país arriscado de se investir. Então, o americano, para comprar recurso aqui, para investir o dinheiro dele aqui, tem que ter uma taxa atrativa. Quer mais atrativo que 10% ao ano? Meu Deus. Esse é o risco Brasil. Meu Deus, esse é o Brasil. Então o americano está enchendo a mão em renda fixa. Aí o aumento da taxa Selic aumenta juros, mas também aumenta o endividamento das empresas que estão em bolsa. Porque as empresas de bolsa elas são calculadas no longo prazo. O quanto ela vale lá na frente, o que ela entrega hoje versus o que ela vale. E o aumento de taxa de juros, taxa Selic, faz com que essa empresa valha menos. O valor dela é menor, a dívida dela é maior. Só que o que o americano está vendo? A gente está com uma Selic alta em renda fixa e as nossas empresas, perante o que elas valem de mercado, estão extremamente baratas. Então ele está comprando as duas pontas. Sim. Ele está comprando renda fixa aqui e renda variável aqui. Aproveitando a oportunidade. E o que está acontecendo? Está entrando fluxo de dólar sem parar. E aí o que acontece com o dólar? Começa a cair. Desenfreadamente. É isso aí. Agora, até quando o dólar vai cair? Não sei. Aqui a gente vive num país de notícia, né? Sim. Então, assim... Aí o pessoal fala, mas por que o dólar subiu? Porque aumentou o risco. E aí o pessoal para de comprar. Aconteceu uma catástrofe, uma briga de governo. Sai todo mundo e vai pro garantidinho ali. Vai pro garantido, sai do Brasil. Pra que eu vou ficar esperando pra ver? Então tudo tá muito calmo, tá? Então a gente tá tendo oportunidade de duas mãos. E eu falo assim que o americano, ele é o pai do investimento, né? Tanto é que tudo é lá. Se o americano tá comprando renda fixa, vou comprar também. Eles nasceram... Segue eles ali. Segue o baile. E o cara que gosta de renda variável, se o americano tá comprando, vou comprar também. Mas isso é de acordo com o perfil. Tem que ser o cara que gosta e o cara que tem disponibilidade e pensamento de longo prazo. Entendi. O americano, ele compra do brasileiro na baixa as ações e vende pro brasileiro na alta. O brasileiro faz sempre a contramão de tudo. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, o renda fixa. Se os caras estão comprando, é porque é totalmente atrativo. Agora, eu vou ficar na poupança? Perfeito. Pergunta se o americano tá comprando poupança. Não vai. Nunca. Né? Na verdade, não vai. Não vai. Você vê, Lércio, é uma questão... que você citou pensamentos de governo, como que o governo brasileiro age, como que o governo estrangeiro age, né, principalmente o americano. Sim. Como que você analisa um ano de eleição? Certo. A gente sabe como movimenta toda a questão de economia, né? Como que você vê esse cenário agora? O cenário é comprovado, tá? Pelo histórico passado, que o ano político, o ano de eleição, ele traz muita volatilidade para o mercado. Então, esse ano ele é considerado um mercado muito imprevisível. Até vamos falar até da questão de bolsa. Todo mundo falava que bolsa para baixo, está subindo. Só que o que a gente tem que explicar para os clientes é um ano historicamente volátil. Então, assim, qualquer coisa que sair na mídia, a gente nem começou as discussões. A gente acredita que no segundo semestre que vai começar a sentir essa volatilidade. Mas é um ano para se precaver, sim. Por quê? Vou aproveitar a oportunidade do renda fixa lá, que está me garantindo, e aí eu deixo na reserva de oportunidade. Sim. Interessante. Tem um monte de gente comprando ativos de maior risco, barato, ganhando dinheiro agora, só que não é porque tá barato, porque não vai cair mais, tá? Sim. Então muita gente, o cliente, tá barato, vou lá comprar e cai, e o cara morre junto com o papel. Tem que se informar, né? Então, tipo assim, pensamento de longo prazo, vai comprando, mas coloca na reserva de emergência, a maior parte do patrimônio, aloca lá no renda fixa, que tá atrativo a taxa, tá pagando o sonho de qualquer um do ano passado. O cara comprava renda variável para ter a rentabilidade que tá tendo no renda fixa hoje.
Nossa. É verdade. Que mudança, Quando né? tava 2% Um a ano, Selic. há um ano atrás. Quando tava 2%. O cara comprava multimercado, correndo risco de oscilação de patrimônio, que é a volatilidade de mercado normal, para ganhar 1%, 0,80, 0,90. Explica mais ou menos o multimercado, o fundo multimercado. O multimercado, o nome dele em si, né, Adriel? Ele fala por ele. O multimercado, ele não tem uma... Como que fala? Ele não tem um dever de aplicar percentuais. Ele igual não é pré-definido, né? Ele pode aplicar na onde ele quiser. Por isso que ele chama de multimercado. Que nem você pega uma renda fixa, tem renda fixa que tem que aplicar obrigatoriamente 80% em renda fixa. E o restante ele pode alocar em outras situações. Agora, o multimercado não. Ele pode comprar moeda, ele pode comprar ouro, ele pode comprar câmbio, ele pode comprar juros internacionais, juros domésticos, ações, pode fazer crédito privado. Renda fixa. Hã? Também faz parte. Comprar renda fixa, tem muito multimercado que tem um percentual de Sim. renda fixa que é a segurança do fundo. Que aí traz menos volatilidade, porque a gente tem multimercado que tem um grau de volatilidade baixíssimo e a gente tem multimercado que tem um grau de volatilidade quase de renda variável, porque a exposição dele em ativos de risco é maior. Então, tipo assim, ele não tem pré-definido aonde ele vai aplicar. E você tem que ver com o seu gerente, com o seu assessor, aonde aquele multimercado que você está alocando, o que ele aloca, na onde ele está alocando, qual é o mercado que ele atua, questionar isso dele para entender se realmente aquele é o momento para se comprar aquele ativo. Que nem eu vou comprar um fundo que compra câmbio, compra dólar. Sim. Na baixa. Não. Tá caindo, não faz sentido. Não faz sentido. Claro que o que o assessor vai falar, é longo prazo? Então vamos comprar. Então é esses pensamentos e esses entendimentos que tem que ser conversado minuciosamente para entender o perfil e alocar naquela maneira, entendeu? Então, assim, carteira saudável, você pega diversificado, um pouquinho em cada coisa. Nada com muito concentrado. É o que a gente falou. O segredo é diversificação e o mal do investimento é concentração. Concentrou, tá correndo perigo. Ah, mas eu dobrei, eu tripliquei. Não. Tudo bem. Foi sorte. Foi Não, sorte, porque a longo prazo você vai tomar um tombinho. Assim, você realizou lucro? Porque senão você devolve. O mercado é assim. Sim. Você tem gestão de realizar lucro, subiu tanto, mas eu não resgatei. Aí agora devolveu tudo pro mercado. Complicou. Você não ganhou. Não ganhou. Entendeu? Só trabalhou e... Então tem que ter todo esse trabalho, esse entendimento, tá? E, gente, visão de longo prazo. Não adianta. Laércio, vocês têm você especificamente, por exemplo, assim, me rendeu algo naquele ativo lá de renda fixa mensal. Aquele lucro, vocês têm o costume de falar para as pessoas, vocês indicam alguma coisa de reinvestir aquilo lá, alocar? Como que vocês trabalham isso? A parte do lucro, normalmente as pessoas em si, existem dois tipos de pessoas. A pessoa que vive da renda do investimento e a pessoa que investe. Ela tem renda, então esse cara é só reinvestimento puro. Ele não saca, então é juros sobre juros. Toda vez que entra, reinveste. Tem clientes que têm ações e recebe dividendos, ele compra mais, entendeu? E tem cliente que vive de renda. O cliente que vive de renda, normalmente ele não vai correr risco, gente. Se ele vive de renda do investimento, tem que ser renda fixa. Conservador, né? Certo. Entendeu? Ele vive da renda. Aí ele vai lá, tenta fazer um jogo de sacar uma vez por ano, ou no máximo 2, até por questão de alíquota de imposto de renda. Quanto maior o prazo, menor a alíquota de imposto de renda. Então a gente consegue alinhar junto com ele esse trabalho. Já separa o dinheiro de um ano, daqui a um ano em renda fixa, você vai lá e tira a rentabilidade. Ah, não, quero tirar todo mês. Mas você vai pagar a alíquota de 22,5% todo mês. Nossa. Todo mês. Sem contar que o próprio juros dos meses vai te ajudar a rentabilizar mais. Sim. Por quê? Os juros desse mês creditou e ajuda a ter uma rentabilização maior. Então é juros sobre juros. Então a gente indica, 6 meses, 1 ano para fazer renda. Tá? Lércio, assim, a gente falou aqui CDB, falamos de LCI, LCA, falamos
que você, assim, respeito da Previdência, um produto bastante específico, né? Certo. Acaba sendo importante, nem você falou, depende do perfil do cliente, para que direcionar vai depender do gerente, do assessor que vai poder alocar esse cara. O que você me fala da Previdência? Assim, ó, a Previdência, a gente tem um problema sério com ela que por 2 motivos. Primeiro, o valor em Previdência para o cliente, ele acha que é INSS. Já assustou. Já faz a confusão. Já mas assunto, né? eu tô quase para se aposentar, ou eu tô aposentado. Meu Deus. Não. Os mesmos investimentos que a gente tem em fundos de investimento com liquidez de renda fixa, a gente tem em Previdência. Só que aí a gente tem que estudar o perfil de cada um. A Previdência é bom tanto para o iniciante quanto para a pessoa que já se aposentou. Para o iniciante é bom para quê? Para formar patrimônio. Sim. Aí ele pode até comprar um pouco mais de risco se for o perfil dele, tá? E ele guardar um dinheiro todo mês ali, que aquilo vai formar uma renda futura para ele. E para a pessoa mais de idade, sucessão patrimonial. Proteção para quem vai ficar. Ela vai ter a rentabilidade do renda fixa ali garantido, igual ele tem no fundo com liquidez. Só que se ela vier a faltar a pessoa amanhã, esse recurso não vai para o inventário. Ele não precisa pagar inventário. Hoje eu falo assim muito, até para o cara que está começando lá, já pensou, eu comecei com 20 anos, aí eu chego com 40 anos, eu tô lá com 300, 400 mil guardado e eu faleço. Morri. Eu deixei alguma reserva para a pessoa, para meu familiar, meus filhos, pagar esse inventário? Não deixei, então esse dinheiro vai ficar preso. Isso não é legal. Mas como é que é direcionado isso para a pessoa? Direcionado de acordo com a entrevista. Não, assim, eu falo assim, um exemplo, eu tive Previdência, faleci e eu tinha 2 filhos. Mas como é que eu deixei isso? Quando você faz a Previdência, Adriel, na proposta de preenchimento da Previdência, você já deixa os herdeiros e os beneficiários ali. Você já indica. Nas proporções que tiver que ser, quantos herdeiros tiver que ser. Se eu quiser deixar 2% para 10 pessoas, vai deixar. Você vai decidir lá. E aí o mais legal 30 dias depois que a pessoa falece, tá na conta de cada um. E não entra em inventário. Não entra em inventário. Agora CDB, poupança, fundo de investimento, LCI, LCA, tudo vai para inventário. Eu já tive casos de clientes falecerem que o filho não tinha dinheiro para pagar o inventário. Ficou com o dinheiro preso no banco até conseguir um dinheiro emprestado para pagar o inventário. Então, assim, é dimensionar cada tipo de investimento. Eu falo que todo investimento serve para alguém. Então, lá na entrevista, a gente já entende. O cara é uma pessoa que está preocupada com a família, ele tem bastante dinheiro, mas, coloca uma parte na Previdência, que vai pegar lá a rentabilidade. Eu tenho fundos de Previdência de renda fixa até renda variável. Renda variável. Com certeza. Então, não vai mudar nada. O que vai mudar é o ganho dele, tá? Do benefício da situação de não ir para inventário, tá? Então tem todo um planejamento. O cara fez lá um acúmulo de reserva, juntou. Tenho 300 mil, 100 ponho na Previdência. Aqui se acontecer alguma coisa, minha família está tranquila já, e o resto eles pagam o inventário. Então, assim, você vai entendendo a necessidade de cada um. Cabe para todos também, Adriano. É que, na verdade, investimento tem para todo mundo. É igual a pizza agora. Ninguém precisa ser rico, né? Mas dá para comer uma pizzinha. Todo mundo fala assim, Renan, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Você pode aplicar R$50. Pois é. E se você colocar R$50 no CDB, você está emprestando dinheiro pro banco. Pode chegar lá no churrasco e falar para todo mundo. O banco pegou um empréstimo meu. Eu tô dando dinheiro pro banco. Vai, Zé. Eu vou falar outra coisa. O Lars tá pagando pizza hoje. Então tem pra todo mundo. Eu não sabia, hein? Olha o que tá chegando aí. Olha o que tá chegando aí, ó. Aí, ó. Nossa senhora. Você acha que na resenha... Eu vou vir no máximo uma vez por mês, então. Que é o que cabe no orçamento pra pagar pizza. No máximo uma vez por semana. Não, tá doido, bicho. Rapaz. Tem 3 bacurizinhos lá em casa. Tô investindo pra eles. É isso aí, meu querido. Vamos dar uma paradinha pra comer alguma coisa? Você que sabe. Com certeza. É isso aí, gente. Ô, Lércio, você comentou, nós falamos aí sobre o IPCA, né?
Tem algum investimento de renda fixa atrelado ao IPCA para você aproveitar a rentabilidade e se proteger da inflação? Da inflação, isso. Tem sim, Adriel. Inclusive usamos muito, tá? Hoje a gente tem aí CDB atrelado a IPCA, temos títulos públicos atrelados a IPCA, tá? Temos também fundos de investimento que usam o índice, que a gente costuma chamar de IMAB também, tá? Que é fundos de inflação. E, cara, uma parte da carteira do cliente, se for para proteção, com um pensamento também sempre de diversificar a carteira, é sempre bom você ter uma parte protegida pela inflação. Por quê? Hoje você pega aí, tem CDB, cara, que a gente disponibiliza para cliente com uma ponta pré. O que é uma ponta pré? A gente já define uma taxa, vamos dar um exemplo, 6% de ponta pré, mais IPCA. Só que normalmente esses produtos têm vencimentos mais longo. De pré, tá? Então, ou seja, ele não tem uma ponta pré, ele vai ter um vencimento mais longo, ou seja, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí vai. Só que o cara se protege da inflação. E é totalmente interessante. Eu pego lá uma ponta 6% de pré e eu pego a inflação. A inflação hoje é 10, gente. Quanto o cara tá ganhando? Pois é. 6 mais 10. Claro que a gente está com uma inflação de 10, só que com uma taxa Selic aumentando para derrubar o IPCA, que é derrubar a inflação. Mas mesmo assim, sempre ele vai estar 6 pontos acima da inflação. E a inflação ano passado foi o terror de todos os investimentos. Em todos. Sim. Em todos. Praticamente nada bateu inflação. Então, se o cara tem um produto pré com ponto inflação, ele bate numa situação como ontem. Então, assim, é totalmente atrativo. Fundos atrelados à inflação, quando começa a se cair taxa Selic, esses fundos começam a ficar bem atrativos, porque a taxa de juros futura está caindo e esses fundos começam a rentabilizar forte. Você pega o Tesouro. A gente tem o Tesouro, que é um título pré mais inflação, pré mais IPCA. Ou seja, a mesma coisa do CDB, o título público paga também. Uma ponta pré, que aí você vai negociar lá 4,5%, 5%, mais o IPCA. Ou seja, você sempre vai estar protegido. Num cenário de hoje, que é um cenário diferente, é um baita do investimento. Sim. Até por questão de rentabilização, não é nem de proteção. Mas num cenário de taxa de juros muito baixa, é uma proteção pura. Eu tenho Selic a 2 e eu vou colocar IPCA mais 3,5. É pouco, mas você vai estar sempre acima da inflação. E aí, se acontece um cenário como hoje, você vai ganhar na média aí de 10% para cima tranquilo, se o IPCA vinha 4%. Se a gente for comparar, tipo, na poupança, né? Se for comparar um exemplo, esse CDB com pré, se você precifica lá 6%, hoje já paga a poupança. Já paga a poupança. Você já pega a parte pré. Você pega aí a meta da inflação, acho que é 4, 5? Alguma coisa a meta assim. da inflação é 4,5, tá? Mas hoje já está se elevando aí a cada boletim Focus que sai. Hoje saiu a 5,50. Então, aí você pega um pré, você já coloca uma ponta pré de 6%, um exemplo. Você pegou 4,5%, um exemplo. Pô, você já está dando muito mais do que a própria... Então, é questão de conhecer, né? Vamos falar que chegou lá... Liberta, né? Não. Vamos falar que conseguiu bater a meta, que aqui no Brasil é quase impossível, né? Não consegue. Não consegue, velho. Nunca conseguiu. E quando chega na meta, dobra a meta. Dobra a meta. Quando chega na meta, nunca vai bater essa meta. Chegou a 4. Se eu tenho 6 de ponta pré, são 10. Nossa. Só que para ter chegado a 4, a Selic também já está caindo. Por quê? Porque o aumento da Selic deu resultado. Sim. E ele não vai permanecer com o Selic lá no alto. Se está dando resultado, não faz sentido porque é ruim para o PIB. Entendeu? Porque é para a economia. Então ele começa a retrair também a taxa Selic. Ou seja, 10, baita de um investimento. Mas hoje, atrelado à IPCA, a gente fala de 11, 12, 13, dependendo da situação. Mas no máximo aí que chegue nos 4, que tomara que chegue também, gente. A gente tem que pensar no país em si. Sim. Tá ganhando 10. Então, assim, existe em todas as maneiras. Fundo de investimento atrelado a IPCA, ou seja, vai estar sempre protegido de acordo com a rentabilidade de IPCA, que é a inflação.
E o Tesouro, que é o título mais seguro que tem, é atrelado à IPCA também. Ele vai pagar um pouco menos que os títulos privados, que é o CDB. Certo. Se o CDB tá pagando 6, o Tesouro vai pagar 5 na ponta pré. Mas, proteção pura, com uma ponta pré, eu vou estar sempre acima de Mas inflação. você não vai alocar tudo num... Não, é diversificação, é o que eu falei. Todos os ovos na mesma cesta? Isso, é o que eu tô falando. Nunca. A carteira saudável é a carteira que você tenha de tudo um pouquinho. De acordo com que aquilo caiba em você, aquele período, e esteja de acordo com o teu perfil. Ponto. Entendi. Laércio, hoje a gente falou bastante sobre segurança, sobre garantia, risco controlado, gerenciamento de risco. Que existe até nos perfis daquele cara que é arrojado sobre que ele tem necessidade, ele precisa ter renda fixa também na carteira dele, para a gente desmistificar essa característica. O conservador é quem tem renda fixa, o arrojado não tem renda fixa. Certo. E eu, particularmente, como o pessoal já sabe, sou um entusiasta da área de tecnologia. Certo. Gosto muito de criptomoeda. Muita gente nem sabe por onde começar. Eu queria saber de você, relacionado a esse assunto, se existe renda fixa atrelada à criptomoeda. Sim, Renan. Primeiramente, que nem você falou, um entusiasta de cripto, a gente tem que saber separar as coisas, Renan. Aqui, existem duas situações no Brasil. A hora que fala cripto, ou a pessoa acha que vai ficar rica, sim, ou ela acha que vai perder tudo. Por quê? Duas situações extremas. Por causa que o Bitcoin, ele ficou queimado, gente, mas o Bitcoin em si é um ativo. Sim. Só perde dinheiro nesse ativo quem vende o ativo. O problema do Brasil foi as pirâmides. Sim. Nunca comprou Bitcoin. Essas pessoas nunca compraram. Então, ficou assim, quem gosta muito. E quem não gosta porque acha que vai perder dinheiro. Sim. Mas ela tá confundindo as pirâmides financeiras com o ativo em si. Sim. Perfeito. O ativo tem a volatilidade dele, tá? É um ativo mais volátil que ações, comprovado. Só que ele tá ali. Só perde quem compra para curto prazo e com pensamento de que precisa multiplicar o mais rápido possível. Ou senão, na hora que cai 20%, o cara vai lá e vende. Esses caras perdem. Mas quem perdeu dinheiro foi quem comprou a pirâmide. Porque se tivesse comprado a criptomoeda e o Bitcoin, ela estaria lá. Para ele vender e tomar a decisão se ele quer vender mais barato ou não. Sim. Então, primeiro, a gente entrando nesse assunto, que eu acho muito importante, que a gente tem que entender que o problema do brasileiro foi pirâmide financeira. A gente tem sim, Renan, os fundos que possuem criptomoeda e que a gente consegue utilizar o renda fixa. O agente que eu falo é o gestor do fundo, utiliza o renda fixa como proteção, tá? Para as grandes oscilações que a criptomoeda traz para o cliente e no mercado, tá? Então, a gente tem fundos lá que é 80% cripto, 20% renda fixa. Perfeito. Ou seja, ele vai conseguir diminuir aquela volatilidade. Por quê? 20% do que está lá está alocado em renda fixa. Igual um fundo de ação. Isso. A gente tem o 40%, que é 40% cripto, 60% renda fixa. E tem o 20%, é 20% cripto, que é o mais conservador, entre aspas, que eles não são fundos conservadores por ter a parte de cripto, mas é o menos volátil, na qual ele utiliza 80% de renda fixa. Ele vai limitar o ganho do cliente, tá? Mas ele também vai tranquilizar e vai segurar a perda do cliente numa eventual tem uma exposição mais controlada. A gente indica muito para clientes que está iniciando no mercado de cripto, não tem conhecimento do que é a criptomoeda, mas quer aplicar, a gente explica para o cliente, entra no fundo de investimento para ver se realmente vai ser atrativo para você, está de acordo com o seu perfil, entra num fundo menos volátil para você sentir como funciona esse mercado e não se expor 100% já de uma vez, porque a gente fala que o mercado
de cripto, de ações, ele é um mercado que ele machuca. Sim. Se você não saber onde está pisando. Você vê que coisa? A gente faz uma ligação no segundo podcast nosso. Inclusive, se você não assistiu, por favor, vai lá que tem muita coisa boa, assim como tá tendo esse. A Fernanda tratou da mesma forma que você falou. Ela comentou do IVVB11 e sobre o BOVA11. Se você quer entrar no mercado de ações, compra um fundo de índice. Compra um ETF. Para entender, para entender a volatilidade. Isso, assim como o Lércio falou a respeito do Bitcoin, ou da criptomoeda, né? Nem sempre falar. Vamos falar da criptomoeda. É que o Bitcoin é mais famoso. É mais famoso. Então, a principal criptomoeda. Então né? sente lá, vai lá, faz. Pega pelo valor mínimo, entra no valor mínimo do fundo e entende como ele funciona para ver se é para você aquilo lá. Assim como o multimercado. Assim como e você vai se expondo um pouco mais conforme você vai entendendo um pouco mais. Adriel, é como você vai começar a andar de bicicleta. Você não chega já pedalando. Você vai começar a desenvolver. Você vai cair. Só que vai de você. Você tem uma proteção, cara. E aí? Você começa com rodinha, não começa de bicicleta? Depois você vai tirando a rodinha. Sim. Sentiu? E aí, adrenalina é pra você? O problema nosso é que a gente é ansioso. Todo mundo tá comprando, eu vou comprar também. Mas o todo mundo cabe no meu bolso. Isso. Pois é. Meu bolso é igual de quem tá comprando? Pois é. Ou a minha loucura é igual de quem tá comprando? Talvez não. Tem que ver se a loucura é igual também. Tem gente que é louco. O cara quer comprar sem saber o que é e deixar ali pra ver se vai virar alguma coisa. Aí vira bingo. E você vê, tem uma referência, né? Você pode entrar num fundo como esse de cripto, você pode ter um BOVA11 no IVVB11. Isso eu tô falando que eu tenho em plataforma, mas tem muito mais coisa aí pra fora que basta estudar e procurar uma maneira mais fácil de entrar e sentir menos a volatilidade. Então que fique muito bem claro isso. É possível estar exposto a criptomoedas dentro de renda fixa. E quem diria que criptomoeda estando junto com renda fixa? Eu achava que não. Que casamento é esse? Todo mundo pensa da tecnologia. Né? Mas você vê que coisa, cara. O mundo tá ficando totalmente tecnológico. Mas isso é muito bom. Isso é o início do que a gente tá vendo. Muito, né? Vai ter muita coisa que vai mudar em 10, 20 anos. Metaverso. Já tem lá também fundo do metaverso. A gente tem até o fundo do metaverso. Tem fundo do metaverso. Que legal. A pessoa compra, só que a volatilidade é extrema, entendeu? Então é perfis de investimento. O cara, ele é totalmente agressivo. Vai lá, compra o fundo metaverso. Claro que é ele que vai tomar a decisão, porque o nosso papel, o Adriel, é dar as melhores opções para o cliente de acordo com o perfil dele. Mas a decisão, se ele vai investir, se ele não vai, se ele vai resgatar, se ele vai vender, se ele vai aplicar, é ele. O patrimônio é dele. O patrimônio é dele. Então, a decisão sempre vai ser dele. Olá, eu só tenho uma pergunta. E antes de fazer a pergunta, aí a gente falou de renda fixa, falou de composição de carteira e tal. O que você indicaria para um investidor iniciante, conservador hoje, na atual conjuntura do país aí, para abrir uma carteira? Zé, indicar é uma palavra forte, mas o que eu oriento muito para os meus clientes é uma orientação que a gente dá, é que é um passo de cada vez. E se é um passo de cada vez, você tem que começar pelo mais simples de tudo. Renda fixa com liquidez. Tá? Não tem segredo. Assim, isso seria para qualquer investidor. Ele não tem como ele chegar no mundo de investimento já comprando um monte de renda variável. Eu não vou entender esse cara. Não faz sentido, entendeu? Ele tem que começar pelo simples e pelo básico. Fica confuso, né? Fica confuso. Ele tem que comprar uma renda fixa com liquidez. Pelo amor de Deus, só não compre em poupança, gente. Eu não estou falando que poupança é ruim. Mas se você quiser deixar de ganhar dinheiro, deixe na poupança. Mas compraria CDB, LCA, LCI, fundo de investimento em renda fixa. Trazendo o máximo de liquidez possível, tá? LCI e LCA já é um produto um pouco mais complicado, porque vai ter vencimentos aí acima de 60 dias, então já é um dinheiro para mais um prazo maior. Mas, CDB, títulos públicos, vai lá, compra o Tesouro Selic com liquidez para entender como é que funciona, vai montando. Eu tenho um dinheiro que é mais para longo prazo. Sente, né? Deixa 90% dessa carteira com liquidez, 10% compra um título pré, mas no renda fixa. A gente aproveita a oportunidade do momento. Você vê que coisa? Você comentou um negócio aqui, vou começar do começo, né?
Nós começamos esse projeto aqui, nós estamos montando uma carteira, né? Vemos várias vezes, até eu comentei isso com você. Sim. Tá tomando forma, né? Gostoso e tal. E aí, o que acontece? A gente começou aquele negócio, compra uma. E nós compramos uma ação. No mercado fracionário. Nós compramos uma ação para ver como é que é. Será que nós vamos sentir aquele mercado? Se perder, a gente vai aguentar. É isso aí. É que, na verdade, nós já comentamos isso, que nós somos muito imediatista, né? Assim como nós queremos que as pessoas entendam que o início o brasileiro, ele acha que todas as empresas vai ser igual a Magalu. Pois é. E assim, aí cai e fica desesperado. Você vê que coisa. Assim como os numerais... o brasileiro só fica sabendo da parte boa. Das empresas que quebraram ou que caiu 200%, ninguém fica sabendo. O problema é esse, entendeu? Assim como os numerais. Começa no 1. Mas ele não tem aonde terminar. Sim. Os numerais é infinito. Então, se você iniciar pelo menos no 1, você sabe que o teu fim, você pode ter certeza que se você continuar, você vai conseguir ser muito mais daquilo que você começou. Entendeu? Então, você pega um exemplo, os numerais começam no 1, mas eles não têm aonde terminar. Olha, é boa dica, hein, André? Então, assim começa com os investimentos, assim começa com a vida. Sim. Né? Então, a gente tem que ser... Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que quebrar paradigmas, tá? Quebre os seus próprios paradigmas. Que investimento é poupança, que só uma virada de chave. É uma virada de chave, entendeu? O pouco tempo que eu tenho de experiência nunca duvide da tecnologia. Cara, eu olho há 12 anos atrás, quando eu entrei no banco, eu falo, meu Deus. Como mudou. Como é que eu trabalhava? É gigantesco o negócio, né? Gente, eu trabalhava sem WhatsApp. Vocês têm noção? Fax? Hoje eu nem converso. Mandava fax? Eu nem ligo. Fax. Eu mandava fax pra liberar a cédula rural. Meu, é arcaico. Pra mim, isso, eu olho pra trás e falo, fui eu que fiz isso? Como é que eu vivia sem o WhatsApp pra falar com meus clientes? Isso é o que a gente vive hoje. O que vai ser amanhã? Ô Léo, você tá falando aí de tecnologia, mas se a gente olhar bem o começo da pandemia, e se olhar hoje, 2 anos que a gente toma aí, nas empresas que vendia fisicamente, que o cara ia lá, essa empresa fechou, velho. Fechou. Se o 80%. Cara, se o cara não acompanhou o momento do mercado e quebrou o paradigma dele, que ele poderia vender na internet, usar a área digital a seu favor, esse cara quebrou. Mas teve muitas pessoas que viraram uma chave, que foi comprovado. Que o mercado ele evoluiu 20 anos. Ele ia demorar 20 anos para chegar onde chegou hoje. Será que as crises não são oportunidades? Sim, toda crise é oportunidade. Eu acredito. Isso em investimentos também. Eu sou toda prova crise disso. É oportunidade. Na vida, no empreendedorismo e nos investimentos. No investimento também, sim. O que eu falei da reserva de oportunidade. De oportunidade. É isso aí. Só que tem que casar. Não adianta ter oportunidade. Tem que casar. Né? E outra, eu tenho que ter disponibilidade com oportunidade e com pensamento de longo prazo. Aí fecha. Pronto, fechou. Olha. Bonito, hein? Coisa linda. Não tem segredo. Olha lá. Isso aqui, cara, a gente garimpa, a gente arranca de tudo aqui. É diamante, é ouro, só faltou o Laércio pagar a cerveja, mas da próxima. Mas tudo a caneca tem que pagar. Tá aí pra dizer que o homem vai voltar. Não é possível. Não, Renan? Não, esse aí. Mas será que eu volto? Esse aí. Mas por que vocês vão me chamar de novo? Não, por que ele vai? Agora que eu tenho a caneca, eu sou cliente VIP. Vamos explicar da caneca? Sou convidado. Vamos explicar da caneca. Vamos explicar da caneca. Não, já tô sabendo da caneca. Essa caneca não vai sair da minha mesa mais. Será? Não vai. Vai ter que gravar a story então da caneca. Vamos explicar pro pessoal o porquê que ele vai voltar de novo e vai trazer cerveja. Sim, essa caneca, pessoal, é um símbolo para todos os nossos convidados. Ela vai te dar a total liberdade para entrar e sair dentro do Resenha. A partir de agora, Laércio, você é mais um membro da família Resenha. Show, Laércio. Seja bem-vindo. Assim como a Fernanda e demais convidados que se interessarem, inclusive, em fazer parte dessa resenha totalmente descontraída,
onde você vai entender e participar das nossas experiências. Nós queremos escutar de você o que você já passou na sua vida, qual é a sua história de vida, qual a sua necessidade, ou como você entende o mercado em geral. E isso pode ser feito de forma descomplicada. Hoje nós temos um grande exemplo aqui na nossa frente. Eu conheço o Laércio muito tempo atrás, já desde a época de adolescente. O Adriel também tem contato com ele há bastante tempo, tem bastante amizade com ele. E assim, a gente vê o crescimento de alguém que não mediu esforços para estar onde está, é merecedor disso e consegue mostrar, mesmo com tanto conhecimento, que é possível ser feito de forma simples. E é isso que o Resenha vai trazer para o pessoal. Gente, se você quiser fazer parte disso, dessa família que está sendo construída, entre em contato. Não deixe de nos acompanhar. O Resenha não tem limite. Aproveite a oportunidade. Venha fazer parte dessa grande família que está se formando. E é isso aí. Laércio, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, pessoal. Fiquei muito feliz. Cara, não tenho palavras para agradecer, tá? O Adriel, parceiro de anos, você, meu parceiraço também. Você conhecia há pouco tempo, mas... Parceiro, cara, eu não tenho dúvida que isso aqui vai mudar a vida de muita gente, tá? Eu também acredito. Se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Quando eu recebi essa caneca e que eu sabia que era um convite para estar aqui, eu não hesitei, o Adriel sabe. Eu falei, não, vamos. O homem não falou. Tá, ele não deixou nem eu terminar. Não, eu vou, ele falou. Não, falei, se for... eu falo que assim, o pouco que a gente sabe, a gente tem que passar pro próximo. Isso é verdade. Conhecimento guardado não é conhecimento. Tá? Bonito, hein? Se guardar para você, você não tem conhecimento nenhum. Perfeito, Você vai levar para perfeito. você? Não. Conhecimento tem que ser repassado. Tá? Porque assim vamos fazer um Brasil melhor, um mundo melhor. A gente tem que trazer de forma clara, objetiva, mais simples, para que todos entendam que tem como a gente investir de maneira fácil, de maneira simples, sem risco, e entender que cada coisa tem o seu perfil, cada investimento tem o seu momento. E eu percebo que vocês vêm trazendo isso de forma clara para todos aqui. Fico muito feliz, falo novamente de estar aqui presente. E estarei de volta assim que Se puder, Deus quiser. tá? Convidado VIP nosso E aqui. o que eu puder contribuir, vocês podem ter certeza que eu vou contribuir. É isso aí. E é isso aí, gente. A gente agradece mais uma vez. Não se esqueçam. Se inscreve lá no canal, acompanha os nossos outros episódios. A nossa primeira temporada ela tá para finalizar e tem muita coisa vindo por aí. E o próximo? O próximo nós vamos tratar sobre um tema relacionado a empreendedorismo. Nós temos um exemplo clássico aqui presente no nosso meio. É o Baiano Paulista. Que vai dar uma aula para vocês aqui. O Baiano Paulista. Tá certo? Então, não deixe de nos acompanhar, pessoal. É isso. A gente só tem a agradecer. Toda e mais segunda, uma vez, toda segunda-feira, Toda segunda, às 20 horas. 20 horas. Resenha. Estarei lá. Se inscreve no canal, É isso aí, ativa o gente. sininho Valeu. e tamo Resenha. junto. Tamo junto. Valeu, Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Top.